Meus queridos irmãos e minhas estimadas irmãs, aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo Jesus, irmão Tomazelli. Com a ajuda de Deus, vamos dar continuidade à leitura das Sagradas Escrituras, o qual nós estamos lendo agora a partir do Gênesis 29. Tem por tema central, Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filisteus, do oriente, e olhou, e eis um poço ao campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E eles lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, e daí dar de beber às ovelhas, e ide apacentai-vos? E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-la e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Então disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra.
pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva, Bila, por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, portanto, o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de fazer a leitura aqui de Gênesis 29, e mostra a chegada de Jacó à casa de Labão e o início de uma grande transformação em sua vida. Jacó conhece a Raquel junto ao poço e se apaixonou por ela. Então ele trabalha 7 anos para se casar com ela, mas Labão o engana e entrega Lia primeiro. Depois Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel. Então aqui, meus irmãos, nós vemos a consequência do capítulo anterior, que disse que o engano que Jacó enganou seu irmão foi cobrado a ele. Quem enganou também experimentou o engano. Jacó enganou Isaac no passado, e agora Labão o engana. A Bíblia mostra aqui o princípio da colheita. Escolha sempre vão trazer consequência. Meus irmãos, e também temos um significado espiritual do poço. O encontro acontece perto de um poço. Na Bíblia, os poços sempre representaram vida, provisão e encontros marcados com Deus. Foi naquele lugar que Deus começou uma nova fase na vida de Jacó. Lia e Raquel, veja a diferença. Lia era desprezada por Jacó, porque ele não amava ela. Mas Deus viu a sua dor. Isso mostra um princípio importante. Deus vê aqueles que os homens ignoram. Foi de Lia que nasceu Judá, da linhagem de onde viria nosso Senhor Jesus Cristo. E temos alguns ensinamentos aqui. O amor verdadeiro, ele suporta sacrifício. Jacó trabalhou 14 anos por amor. Deus usa, irmãos, até as situações difíceis para mudar as pessoas. Jacó começou a aprender a ter humildade e a dependência. E vemos que Deus honra aqueles que são rejeitados. Lia foi desprezada pelos homens, mas ela foi lembrada por Deus. E aqui, irmãos, nós vemos também um versículo muito importante, que é o versículo 20, que diz assim, ó, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Então, meus irmãos, aqui no Gênesis 29, ensina que Deus trabalha no caráter das pessoas, todas nossas escolhas gera consequência, seja para o bem ou para o mal, e Deus jamais se esquece daquele que é rejeitado e daquele que está ferido pelo meio do caminho. Meus irmãos, que sirva de elevação para o nosso espírito e para o nosso conhecimento essa leitura. De seu irmão em Cristo Jesus, irmão Tomazelli.